Eles são as pessoas com as maiores e mais longas partes do corpo do mundo. Sim, eles realmente existem, respiram e vivem. Desde mãos tão longas quanto um braço até cabelos mais compridos que um ônibus. Aqui estão 20 pessoas com os corpos mais extraordinários de toda a África. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva neste vídeo. Isso já é de grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e vamos começar. Número 20, Suleiman Abdul Samed, o gigante de Gana que continua crescendo. Esta é a vida de Suleiman Abdul Samed, ou mais conhecido pelo apelido O. Na cidade de Gambaga, no norte de Gana, é impossível não notá-lo. Ele não é só alto, é literalmente um gigante. Na última vez que foi medido, ele já tinha 9 pés e 6 polegadas de altura. E o mais surpreendente é que ele pode ainda estar crescendo até agora. Segundo os médicos, ele tem o que chamam de gigantismo pituitário, uma condição rara em que o cérebro libera excesso de hormônio do crescimento. Isso significa que não se trata apenas de altura, é também uma luta pela sobrevivência. Sua coluna é torta, suas pernas estão inchadas e ele suporta a dor todos os dias. Na pequena cidade deles, quase não há instalações capazes de lidar com essa condição. Na primeira vez que os agentes de saúde tentaram medi-lo, eles nem tinham uma fita métrica longa o suficiente. É verdade, eles só puderam estimar. Quando a medida real saiu no hospital, até a equipe ficou surpresa. Mas apesar de todas as dificuldades e dos olhares das pessoas, Al permanece calmo. Ele não está apenas sobrevivendo, ele aceitou sua diferença e fez disso parte da sua história. Joyce Edo, número 19, quase sofreu um acidente devido ao tamanho dos seios. Enquanto para alguns são apenas Basti, Joyce Edo, ou Busti, GH, é símbolo de ser extra. Ela é uma das personalidades mais conhecidas de Gana, não só por seu carisma, mas também por sua anatomia extraordinária. Com o tamanho dos seus seios, ela mal consegue enxergar quando está usando sutiã. Em uma entrevista com o disc jockey Niami da SV TV África, ela contou sobre o incidente inesquecível. Ela tropeçou na escada porque não via os próprios pés devido ao tamanho dos seios. É verdade. Ela ainda foi levada ao hospital. Ela está se recuperando. Segundo ela, sua visão fica até mais clara quando não está usando sutiã. É engraçado, mas também perigoso. Em vez de vergonha, Joyce sente orgulho do corpo. Em um mundo que tenta diminuir as mulheres, Joyce segue firme e corajosa, sem se esconder. Para muitos, isso é a verdadeira força. Número 18. Gabriel Miani, o antigo homem mais alto do mundo. Antes dos gigantes fazerem sucesso no TikTok ou YouTube, Gabriel Miani de Moçambique já se destacava, literalmente. Com uma altura de 2 metros e 44 centímetros, ele não era apenas o mais alto da África. Ele também foi o antigo detentor do recorde mundial do Guinness como a pessoa viva mais alta do mundo. Nasceu em 1944. Gabriel teve crescimento acelerado por causa da acromegalia, quando o corpo produz hormônio do crescimento em excesso. Quando chegou à adolescência, ficou claro que esse não era um crescimento comum. Mas a história de Gabriel não é só de elogios. Por causa do seu tamanho, ele tem dificuldade para se mover, sente dores intensas no corpo e recebe muito pouca atenção médica na área rural onde cresceu. Mesmo assim, ele viajou por vários países como artista de circo, ficou famoso e foi reconhecido no mundo todo. Em 1988, ele foi homenageado pelo Guinness World Records. Mas apenas 2 anos depois, um escorregão em casa causou sua morte. Ele tinha 46 anos na época, uma vida muito grandiosa, mas muito curta. Número 17. João Weru, o homem que não cortou as unhas por mais de 20 anos. Outros mostram dedicação através de treino ou sacrifício. Mas João Weru, do Quênia, através de suas unhas, ele as deixa crescer há mais de 25 anos. E agora elas são mais longas do que uma régua. Mais de 1 pé cada uma. Sim, é verdade. E não é só por estilo. Segundo ele, isso é um símbolo de disciplina e determinação. Ele não usa nenhum produto especial, apenas cuidados naturais e muita atenção. Em compensação, ele enfrenta dificuldades em tarefas diárias. Imagine abotoar uma camisa, usar o celular ou apertar a mão de alguém. Tudo é um desafio. Tem gente que estranha.
Alguns dizem que é estranho, mas para John, suas unhas fazem parte de quem ele é. Ele já apareceu em alguns canais de televisão locais e veículos de notícias, e agora ele já é uma celebridade discreta. Não é só por causa do comprimento das suas unhas, mas pela força da sua determinação. Quando você começa algo, leve até o fim. Número 16. Brahim Takiola, o homem com o maior pé do mundo. Para a maioria já é difícil comprar sapatos, mas para Brahim Takiola, do Marrocos, é quase impossível. Ele detém o recorde mundial do Guinness para o maior pé do mundo. Um dos seus pés já mede 13 polegadas de comprimento, quase do tamanho de uma folha de papel. Mesmo na maior loja de sapatos, não há nada que sirva nele com o tamanho europeu 58. Por isso, o ideal é fazer sob medida com especialistas ortopédicos. Mas não só os pés de Brahim são diferentes. Com 2,46 metros de altura, ele está entre as pessoas mais altas vivas hoje. Assim como outros desta lista, ele tem uma condição chamada acromegalia, causada pelo excesso de hormônio do crescimento no corpo. Nascido em 1982, a mudança em seu corpo não foi notada de imediato. Na adolescência, porém, seu crescimento passou do normal. Aos 18 anos, ele já era mais alto do que os professores e médicos que o mediam. Ele já fez uma cirurgia para impedir o crescimento anormal, mas o tamanho do corpo dele, especialmente dos pés, não voltou ao normal. Isso agora é uma parte permanente da vida dele. Número 15, Manute Bol é o jogador da NBA que tem um coração maior do que o corpo. Na primeira vez que Manute Bol entrou em uma quadra da NBA, todos o observaram, não apenas pela altura. Ele media 2,31 m, com envergadura de 2,60 m. Parece que ele nem precisava pular para bloquear um arremesso. Mas a maior parte de Manute não era o corpo, e sim o coração. Nascido em 1962 no Sudão, Manute veio da tribo Dinka, um povo conhecido por sua altura impressionante. Ele foi um dos melhores jogadores defensivos de sua época na NBA, mas foi depois do basquete que ele foi ainda mais admirado. Enquanto a guerra civil consumia o Sudão, ele usou sua renda e fama para ajudar. Ele gastou milhões de dólares para ajudar as vítimas. Construiu escolas, hospitais e ajudou refugiados, ficando falido por isso. Sua saúde também piorou, com várias complicações no corpo. Mas mesmo doente, ele não parou de ajudar. Manute morreu em 2010, mas sua história ainda está viva. Não apenas como jogador, mas como um verdadeiro herói de sua terra natal. Número 14. Umbala no Women, as mulheres Rapunzel da África. Elas não precisam de histórias de contos de fadas, elas mesmas são o conto de fadas. As Umbala no Women da Namíbia eram conhecidas como as mulheres com o cabelo natural mais longo de toda a África. Os fios de cabelo delas chegavam até o chão, literalmente. Mas isso não cresceu simplesmente por acaso, elas trabalharam nisso ano após ano. Desde crianças, elas já começam o sagrado processo de cuidados com o cabelo, combinando óleos naturais, ervas, casca de árvore e pó de terra ou ocre. Isso é cuidadosamente trançado, encurtado, alongado e fortalecido usando técnicas naturais. Quando se tornam moças, o cabelo delas não é apenas um enfeite, é uma coroa de cultura, feminilidade e honra. O cabelo também é usado em ocasiões especiais, como casamentos, nascimentos e rituais de passagem para a idade adulta. Mas com a chegada da influência do colonialismo e do modo de vida moderno, essa tradição foi desaparecendo aos poucos. Hoje, restam apenas algumas partes, fotos, histórias e os mais velhos que ainda se lembram de como o cabelo das mulheres umbalano já foi símbolo de beleza e identidade em toda a África. Número 13, Abiodun Adegoke, o maior prospecto de basquete da África. Até mesmo os jogadores da NBA parecem pequenos ao lado de Abiodun Adegoke. Ele é conhecido pelo apelido de Big Naija e tem uma altura que varia entre 7 pés e 9 polegadas até 7 pés e 11 polegadas. Depende de qual olheiro você perguntar. Pense bem, ele não é só alto. Se move com leveza na quadra, tem defesa forte, pés rápidos e uma envergadura tão grande que mal precisa pular para enterrar. Teve até um vídeo viral que mostrou ele enterrando sem nem precisar pular. Shaquille O'Neal ficou tão surpreso que até ele mesmo reagiu ao vídeo. Nascido na Nigéria, Abiodun cresceu em um lugar sem instalações de treinamento adequadas
sem tênis apropriados e nem acesso a um sistema de saúde decente. Mas mesmo com recursos limitados, ele provou que podia acompanhar. Agora ele continua treinando para chegar à NBA. Mas para Abiodun, não se trata apenas do jogo. Ele também quer ser uma inspiração para crianças como ele que sonham, mesmo começando com recursos limitados. Número 12. Ring Welcome Malawat, 17 anos, 2,18 metros de altura, indo para as Olimpíadas. Enquanto muitos jovens usam TikTok e ML, Ring A. Welcome Malawat já representa o Sudão do Sul nas eliminatórias olímpicas. E ele só tem 17 anos. Ele mede 2,18 metros. E segundo os treinadores, dizem que ele ainda está crescendo. Nascido em meio ao conflito e à pobreza no Sudão do Sul. A juventude de Ring foi cheia de dificuldades, medo e luta, só para conseguir sobreviver a cada dia. Mas mesmo nessa situação, a NBA Academy Africa viu nele um potencial extraordinário. Deram comida, ensinaram e treinaram, resultando em um jovem monstro nas quadras, alto e rápido. E principalmente tem inteligência em jogo. Não depende só da altura, entende de timing, passe e defesa. Quando participou das eliminatórias da Copa do Mundo Federação Internacional de Basquetebol, muitos olheiros internacionais o observaram. Mas o mais impressionante não é só o talento dele, mas sim o objetivo dele. Ele é sério, não só por si mesmo, mas pelo seu país que quer se reerguer. Número 11, Charles Sugley, o gigante de volta que só está procurando um par de sapatos. Ele não é celebridade nem estrela viral, mas Charles Sugley, considerado o homem mais alto da região de volta, em Gana, tem uma história tão alta quanto sua própria altura. Ele tem mais de 2 metros de altura, e por causa disso, nenhum par de sapatos serve nele. Todos os dias, ele anda descalço, mesmo sob o calor do asfalto ou quando o ambiente está sujo. Além de perigoso, isso às vezes é constrangedor para ele. Segundo a mãe dele, ela carregou Charles por 10 meses antes dele nascer. Desde então já sabiam que ele era diferente. Cresceu rápido e quase não parou. Mas o corpo dele trouxe também dificuldades. Faltavam cadeira, cama e até triciclo decentes. Tudo precisava caber nele, até as roupas eram sob medida. E ele nunca quis ser famoso. Ele só queria um par de sapatos decente e um pouco de ajuda médica. No meio de um mundo focado no que é viral, é surpreendente que alguém como ele, com uma necessidade real, permaneça em silêncio. Número 10. Suleiman Ali Nashnouch, o gigante silencioso da Líbia. Não são muitas as pessoas que podem dizer que fizeram parte da seleção nacional de basquete. Participou de um filme de Fellini e chegou a medir 2,47 metros. Mas Suleiman Ali Nashnouch conseguiu fazer tudo isso. E quase ninguém conhece toda a sua história. Nasceu em 1943 em Trípoli, Líbia. Teve crescimento normal na infância. Na adolescência, ele começou a crescer rapidamente. Devido à altura, ele foi diagnosticado com um tumor perto da glândula pituitária, a parte do cérebro que controla os hormônios do crescimento. O resultado foi gigantismo, com altura final de 2,44 metros. Suleiman transformou seu tamanho em vantagem, sem sentir vergonha. Ele se tornou jogador da Seleção Nacional de Basquete da Líbia e, mais tarde, entrou para o mundo do entretenimento. Ele também participou do filme Satyricon de Federico Fellini em 1969. Fora dos holofotes, ele enfrentou dores, dificuldade de locomoção e falta de tratamento. Ele também passou por uma cirurgia para impedir o crescimento anormal, mas naquela época ele já era grande demais para voltar ao normal. Ele faleceu em 1991. Foi algo silencioso, não muito comentado. Mas a história dele é uma parte importante da história das pessoas com tamanho incomum. Número 9. Hussein Bizad, o homem com mãos gigantes e um coração gigante. Hussein Bizad já foi considerado o homem mais alto do mundo. E com sua altura de 2,36 metros não é de se surpreender. Mas além da sua altura, a história por trás do seu silêncio é ainda mais pesada. Nascido na Somália, Hussein tem acromegalia, uma condição em que há excesso de hormônio do crescimento no corpo. Ele não ficou apenas alto, mas também suas mãos cresceram muito. O tamanho da palma da mão dele é de mais de 10 polegadas. Por causa da guerra na Somália, ele foi forçado a fugir e pedir asilo no Reino Unido. Foi lá que ele recomeçou. Mas não foi fácil.
Ele estava frequentemente no hospital, com problemas nos ossos, dificuldade de se mover e, na maioria das vezes, sozinho. Agora ele vive em uma casa de repouso com um cuidador integral. Mas apesar de tudo isso, ele não parou de lutar. Não por si mesmo, mas pelos outros. Em um apelo público, ele pediu pelos direitos e dignidade das pessoas com deficiência. Seu corpo pode ser extraordinário, mas seu coração e coragem são imensuráveis. Número 8. Munir Forar, a tragédia imponente da Argélia. Em vida, Munir Forar era visto como o homem mais alto da África e o segundo do mundo. Sua altura era de 2,49 metros. Ele nasceu em Batna, Argélia. No começo, seu crescimento era normal. Mas quando ele completou 12 anos, tudo começou a mudar. Sua glândula pituitária foi afetada e o crescimento anormal continuou, um tipo de gigantismo. Enquanto as pessoas se maravilhavam com seu tamanho, Munir sofria em silêncio. Não é fácil viver com essa altura. Ele tinha dificuldade para andar, era difícil comer e ainda mais difícil dormir. Faltava suporte médico onde ele morava, então geralmente apenas aguentava. Ele não reclamava nem agia como estrela. Ele aceitou tudo em silêncio e tentou viver com propósito. Mas em 2012 ele faleceu. Não por causa da idade, mas porque seu coração ficou exausto de tantos anos, lutando contra a dor e a tristeza em silêncio. Munir lembra que pessoas com aparência diferente têm uma história bem mais profunda que a aparência externa. Número 7. Tribo Tutsi, a tribo mais alta de toda a África. Com um passo dos Tutsi, parece um modelo desfilando. Eles são conhecidos também por sua cultura. Também são conhecidos como a tribo mais alta da África, e talvez até mesmo em todo o mundo. Originários de Ruanda e Burundi, os Tutsi têm altura média masculina acima de 1,85 metros. E muitas mulheres são quase tão altas também. Corpos esguios, membros longos e uma postura que lembra reis e rainhas. De acordo com estudos, isso é resultado de uma combinação de genética, vida em grandes altitudes e uma dieta tradicional rica em proteínas, particularmente de leite e carne de boi. Mas não se trata apenas de altura. Os Tutsi têm uma história profunda. Antigamente, eles eram líderes e cuidadores de animais de criação. Mas quando ocorreram grandes conflitos, eles também se tornaram alvo. Em 1994, centenas de milhares de Tutsi foram mortos no genocídio de Ruanda, um dos capítulos mais sombrios da história da África. Mas mesmo diante das dificuldades, os Tutsi se reergueram, não apenas fisicamente, mas como um povo forte e resiliente. 6. Tribo Dinka, gigantes do Sudão do Sul. Se existisse um trono para a tribo mais alta do mundo, os Dinka do Sudão do Sul certamente o reivindicariam. A altura média dos homens chega a 1,93 metros. E isso não é só por causa da genética. Especialistas atribuem isso à genética e a uma dieta rica em proteínas, principalmente leite, carne e um estilo de vida ativo como criadores de gado, mesmo sem academia. Muitos têm abdômen definido naturalmente. Têm pernas longas, postura ereta e a presença deles é marcante. Parece que cada passo vem acompanhado de uma aura de dignidade. Mas além da altura, os Dinka têm um papel profundo na história do Sudão do Sul. Eles são guerreiros, líderes e guardiões das tradições espirituais de sua terra. E agora que seu país está lentamente se recuperando de décadas de guerra, você pode ver novamente os jovens Dinka em campos de refugiados, escolas e até mesmo em arenas olímpicas, carregando os sonhos e a dignidade de sua tribo. Número 5. Tribo Maasai. O guerreiro com postura de herói. Quando se fala de cultura, coragem e nobreza, estão lá os Maasai do Quênia e do norte da Tanzânia. A média de altura deles é 1,90 metros, mas sua verdadeira marca é a postura. Elegantes e corajosos, com coragem incomum. Eles são muito conhecidos por seu chuca vermelho, a vestimenta tradicional, e pela dança deles chamada Adumu. É uma dança cerimonial de saltos, onde eles literalmente pulam no ar como se não houvesse gravidade. Mas não é apenas uma apresentação. É um ritual que testa resistência, coragem e o direito de virar guerreiro. Tradicionalmente, eles são criadores de gado e sua alimentação é composta de leite, carne e às vezes até sangue fresco do gado. Por isso, mantêm corpos magros e fortes, mesmo com a idade.
Mas por trás de sua imagem icônica, eles continuam lutando por sua terra e identidade contra o mundo moderno. No meio de disputas de terra e pressões do desenvolvimento, eles continuam firmes, literal e simbolicamente, como um monumento da cultura e identidade da África. 4. Afizagoro, o homem que se destacou na Nigéria. Com tanta gente na Nigéria, só tem uma pessoa que você não precisa procurar. Afizagoro. Ele é o homem mais alto do país, com 2 metros e 24 centímetros. Mas o surpreendente é que ele não nasceu alto. Quando era criança, ele era normal. Mas quando chegou à adolescência, de repente ele cresceu muito. Ele foi diagnosticado com acromegalia, condição de produção excessiva do hormônio do crescimento. Assim ele ficou mais alto e teve aumento nas mãos, pés e articulações, devido ao tamanho exagerado. Até passar por uma porta vira desafio. Ele precisa se abaixar antes de entrar. Seus sapatos são sempre feitos sob medida. As cadeiras e camas não servem para ele. Para piorar, ele ainda sofre de artrite crônica. Dói nas articulações quase todos os dias. Mas em vez de sentir vergonha, ele usou isso como plataforma. Ele atuou em filmes de Nollywood, trabalhou como modelo e até teve seu próprio reality show chamado Eu Sou Agoro. Aqui, ele admitiu que ser alto nem sempre é uma bênção. Vem com fardos que as pessoas não veem. Afizagoro faleceu em 2023, mas sua história continua viva. Grande no corpo e ainda maior no impacto. Número 3, Francisco Domingos Joaquim, a boca sem igual. Isso não é clickbait. Francisco Domingos Joaquim de Angola tem a maior boca do mundo. Segundo o Guinness World Records, qual é a largura? Sua boca pode abrir até 6,69 polegadas de largura. É suficiente para caber uma lata inteira de refrigerante deitada. Ele descobriu esse talento durante a adolescência. No início era apenas uma brincadeira entre amigos. Mas quando o vídeo dele engolindo coisas inacreditáveis com a boca se espalhou, de repente ele virou uma sensação na internet. Ele foi convidado para programas de talentos internacionais e participou do Guinness World Records em 2010. E ele realmente ganhou. Muitos perguntam, é falso? Cirurgia? Não? De acordo com os médicos que o examinaram, tudo é natural. A boca, mandíbula e pele dele são mais elásticas que o normal. Não houve cirurgia, não há trapaça. Agora Francisco continua sendo uma pessoa simples. Ele não se gaba muito do seu talento, mas, quando necessário, ele está pronto para mostrar a boca que é literalmente de classe mundial. Número 2. Asha Zulu Mandela, a mulher com cabelo maior que um ônibus. Não é rainha, mas tem uma coroa. A coroa é feita do cabelo dela. Asha Zulu Mandela, que nasceu em Trinidade e Tobago e agora mora nos Estados Unidos, é conhecida como a mulher com o dreadlock mais longo do mundo. O cabelo dela mede mais de 110 pés, maior que um ônibus urbano. Ela começou a deixar o cabelo crescer há mais de 40 anos, como parte de uma transformação pessoal. Para ela não é moda, mas uma jornada espiritual. Em cada fio de seu cabelo, ela diz que está a sua força, identidade e energia de cura. Mas não é fácil. Quando seu cabelo está molhado, pesa mais de 25 quilos. Segundo os médicos, isso pode afetar sua coluna. Mas mesmo com o aviso, ela se recusou a cortar o cabelo. Ela disse, meu cabelo faz parte de quem eu sou. Cortá-lo seria como cortar meu espírito. E com tudo o que ela passou, desde discriminação até pessoas dizendo que ela era extrema, ela continuou firme. O cabelo dela não é só um enfeite. É um símbolo vivo de quem ela é e de onde ela veio. Número 1, novas pessoas. As pessoas que se destacam pela raça, não só pela altura. No sul do Vale do Nilo, no Sudão do Sul, vivem novas pessoas. Uma raça que não é apenas alta, mas também forte, corajosa e com uma identidade sólida. Eles são conhecidos como um dos grupos étnicos mais altos de toda a África, onde muitos homens chegam a mais de 1,80 m de altura. Mas o tamanho deles não depende só dos genes. Toda a vida deles está ancorada na natureza, especialmente em seu recurso mais valioso, o gado. O leite não é apenas alimento, ele é uma parte sagrada da cultura deles. A dieta deles é rica em proteína natural proveniente de laticínios e carne.
Os movimentos diários deles, como pastores, desde cuidar dos animais até o trabalho na terra, mantêm seus corpos magros e atléticos. Mas além da altura, o que realmente impressiona nos Newer é como eles mantêm sua identidade apesar das adversidades. Eles sobreviveram a guerras civis, deslocamentos forçados e à fragmentação do seu país. Apesar de tudo, eles permaneceram de pé, altos em estatura e ainda mais altos em dignidade, mantendo sua cultura viva através dos rituais, da língua e das próximas gerações. Enquanto o mundo muda rapidamente, eles continuam sendo a raiz de sua própria identidade. No final de todas as histórias desta lista, o povo mais recente é um lembrete de que ser extraordinário nem sempre é algo individual. Às vezes, toda a comunidade se levanta junta, permanece firme e constrói uma história que é ainda mais alta do que qualquer arranha-céu.